Fala galera, beleza? Hoje nós vamos começar a falar aqui sobre opções. Muita gente que faz trade tem curiosidade de saber o que são as opções, como fazer trade de opções. Tá? E eu começo dizendo aqui o seguinte: qualquer coisa que você vá fazer, que você vá trabalhar, que você vá fazer trade principalmente, é super importante que vocês aprendam, que vocês entendam exatamente o que vocês estão fazendo. Tá? As opções em si, eu falo, elas podem ser fantásticas ou podem ser um terror na vida de trade de vocês. Tá? É impossível fazer trade com opções? Não é impossível, é claro que é extremamente possível e dá para fazer sempre trades lucrativos. Mas fazer o trade de opções é uma das coisas que eu considero mais difíceis dentro do universo do trade. Tá? Eu considero mais fácil sempre fazer o trade com ações, é mais fácil fazer trade com contratos futuros, é mais fácil fazer trade até com, às vezes com moedas, tá? Mas com opções é um pouco mais complicado, porque opções, como nós vamos ver aqui, elas são contratos de compra e venda, que elas têm uma data de expiração, elas têm as chamadas gregas que vão influenciar no seu preço, tá? Que são, a gente vai falar também mais adiante, até numa outra aula. Então, o tempo influencia no preço, a volatilidade influencia no preço da opção e, claro, o preço do ativo de referência daquela opção, ele também vai influenciar nesse preço, nessa formação de preço. Então, às vezes você compra uma opção e o mercado pode até andar na direção que teoricamente te favoreceria, e aí você acha, opa, vou ganhar dinheiro. E às vezes você acaba perdendo dinheiro, porque o mercado anda na sua direção, mas demorou para andar, então passou tempo. Né? A volatilidade reduziu, você está comprado quando a volatilidade reduz, aquele preço da opção reduz. Então, se você quer saber mais, né, sobre esse mundo das opções, aprender bastante aqui sobre como as opções funcionam, se inscreve aqui no canal, já aproveita, já curte, compartilha esse vídeo aqui e vamos em frente, porque aqui vocês sabem, eu sempre faço as aulas na prática. Então, curtiu, compartilhou, se inscreveu no canal, já vamos aqui para a tela para a gente ver na prática onde estão as opções, como elas funcionam. Pronto, então já estou vendo o gráfico aqui na direita, coloquei aqui um gráfico da Apple, tá? Aqui a gente está com o gráfico diário, vou colocar aqui o gráfico semanal também. Mas hoje a gente não vai focar na parte aqui dos gráficos, tá certo? A gente vai vir aqui para a parte da grid de opções. Em cada plataforma, vocês podem ter uma grid de opções diferente, tá? Mas elas vão ser sempre muito parecidas. E aqui mesmo é possível você customizar. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo essas colunas, que tem aqui o último preço, percentual de variação, delta e teta, que já são gregas, volume de negociação, open interest, né, que é o interesse aberto, e os valores de bid ask, né, que são os valores de oferta de compra e de venda dessas opções. E aqui eu já queria mostrar para vocês o que torna muitas vezes o trade de opções algo um pouco mais complexo. Porque quando a gente está aqui, vou comprar uma ação da Apple, é bem tranquilo. Você está vendo aqui o gráfico, você está vendo o último preço pelo qual ela foi negociada, 223,89 aqui nesse caso. E aí você pode colocar lá para comprar ou vender, você pode ter aqui os botões, né? Você pode colocar botões grandes aqui, quero comprar, quero vender, buy market. Ou eu posso utilizar o Active Trader aqui nessa grid de preços. Então eu escolho aqui o preço pelo qual eu quero fazer a compra, né, dessa ação, a compra, a venda, e coloco as ordens aqui e está tudo certo. Então aqui a gente está falando de um preço de uma ação da Apple. Agora, quando a gente vai para as opções, observem, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, como eu falei, as opções são contratos de compra e venda. O que isso quer dizer? Que quando você, para dar um exemplo, quando você vai numa loja, né, por exemplo, e você quer comprar algum produto, você chega e fala assim, olha, eu vou te dar aqui um dinheiro e você vai me dar o produto em troca, né?
Isso você faz aquela troca naquele mesmo momento. Quando você faz, por exemplo, já uma compra online, aí já é algo mais parecido com uma opção, porque aí o que acontece? Você compra o produto, então você está ali entregando um dinheiro e você vai receber aquele produto numa data definida. Você tem ali um prazo de entrega. Então, quando você paga, você compra o direito de receber aquele produto e você tem ali até um prazo para receber. E, por outro lado, a pessoa que te vendeu, ela criou para si a obrigação de te entregar aquele produto, né? E aí nós temos, então, opções tanto de compra quanto opções de venda. Nós vamos detalhar isso mais um pouquinho à frente. Mas primeiro eu quero que vocês tenham a noção só do seguinte, né? Eu falei aqui do prazo de entrega quando você faz a compra online. E aqui o que nós estamos vendo? Esses daqui são os prazos de entrega, entre aspas, que a gente fala que são as datas de expiração, né, dos contratos de opções. Então a gente tem aqui opções que vão expirar em 2 dias, 9 dias, 15 dias, 23, 30, 37, 44, enfim. Porque a gente tem expirações que elas acontecem semanalmente nessas ações aqui da Apple, por exemplo. Existem várias características diferentes desses prazos de expiração, dependendo do ativo de referência no mercado aqui americano. Então, para a maioria das principais ações, essas expirações são semanais, acontecendo toda sexta-feira. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da própria SPX, né, o índice da SP500, ou a SPY, né, que é o ETF da SP500, ou quando nós estamos falando da QQQ, que é o ETF da Nasdaq, ou a própria NDX, aí os vencimentos são diários. A gente tem data de expiração para opções todo dia de mercado aberto, tá? Então essas já são características um pouco diferentes. E observando só aqui na Apple, olha, a gente já tem esse monte de datas. Então a gente tem aqui desde 2 dias, por exemplo, que hoje é uma quarta-feira, essa expiração aqui vai acontecer na sexta, ou seja, daqui a 2 dias, até aqui, por exemplo, 989 dias, ou seja, anos para frente, tá? E depois nós vamos detalhar as características que diferenciam também, né, a questão de valores e tudo mais dessas opções em relação ao tempo. Mas só por isso você já pensa o seguinte: bom, eu quero operar opções da Apple. Então, quando você tomou essa decisão de operar uma opção da Apple, a primeira coisa que você vai ter que saber escolher vai ser: tá, eu quero operar uma opção da Apple, mas eu quero operar uma opção da Apple que vai expirar quando? Eu quero uma opção que vai expirar num curtíssimo prazo, em 2 dias. Eu quero uma que vai expirar em 9 dias. Eu quero uma que expire em 107 dias. Ou eu quero uma que expire para mais de um ano para frente. Ah, isso faz diferença? Claro que faz diferença, tá? E aí, como eu mostrei até aqui, ó, quando a gente abre, né, essa gama de opções, literalmente, né, de opções que a gente tem aqui, aí a gente vê o seguinte: se eu colocar aqui todas as opções, observem o seguinte: eu tenho aqui strike, desde o strike 100, 110, 120, a gente viu, a Apple fechou o dia de hoje aqui em 223,89, mas a gente tem opções variando aqui do strike 100 até o strike 330 nesse momento, tá? E isso pode mudar também, isso vai mudando de acordo com o tempo. E aí o que a gente observa? Que cada linhazinha dessas aqui se trata de um strike diferente. Então a gente falou de data de expiração, uma primeira coisa que a gente tem que escolher quando for operar uma opção. A segunda coisa que a gente vai escolher é o strike. E aí o que é o strike? É justamente o valor que vai constar nesse nosso contrato de compra e venda, tá certo? Que a gente vai detalhar ainda mais como é que isso funciona. Mas provavelmente eu vou falar disso em uma outra aula. Eu só quero mostrar aqui para vocês o seguinte: a gente teve que escolher já uma data de expiração e agora strike. Olha a quantidade de strikes que a gente tem. E aí você pode pensar: poxa, mas qual eu escolho? Exatamente, qual escolher? Isso que nós vamos debater aqui ao longo das aulas, tá? E aí vocês ainda podem reparar uma outra coisa. Este lado de cá, os strikes estão aqui no meio, né?
Este lado de cá estão escritos aqui, ó, calls. Então este lado são das opções de compra. E já este lado aqui são as chamadas puts, são as opções de venda. Então, para cada strike desse que nós temos uma opção de compra e temos também uma opção de venda. Ou seja, cada linhazinha dessa aqui é uma opção diferente. Você multiplica esse número de opções, né, literalmente alternativas aqui, de opções que você tem para escolher por 2. Então, você vai ter um número enorme de calls para escolher, um número enorme de puts para escolher. E aí quando você vai vendo, ó, aí para 9 dias você também tem um número enorme, para 15 dias você tem um número enorme, para 23 dias. Então, olha o número de contratos de opções diferentes que vocês podem escolher para fazer operações. Tá certo? Então, isso nós vamos destrinchar aos pouquinhos, aula por aula. Não tenham pressa. O importante para você aprender a fazer um trade bem feito é você ter calma e consistência. Todo dia estuda um pouquinho, aprende um pouquinho, testa um pouquinho na prática aquilo que você aprendeu e vamos em frente. Aqui vocês podem ver, eu estou no Simulated Trading, né? Então eu estou utilizando o que eles chamam de Paper Money da Thinkorswim. Então existem simuladores na Thinkorswim, em outras plataformas também, que vocês podem ir treinando sem colocar dinheiro para valer no jogo, tá? E nós vamos aos pouquinhos aqui ensinar a vocês tudo, todo o básico, todo o conceito básico aqui de como funcionam as opções, até chegar num nível um pouco mais avançado. Beleza? Então, gostou? Mais uma vez, se inscreve aqui. Em breve vai sair o próximo vídeo já a respeito das opções e aos pouquinhos vocês vão ver que isso tudo vocês vão tirar de letra. O que parece muito complexo e é realmente um dos trades mais difíceis, na minha opinião, vai se tornar algo corriqueiro e fácil para vocês, desde que vocês se dediquem, estudem um pouquinho cada dia e, claro, fiquem à vontade para perguntar, mandar as dúvidas aí nos comentários do vídeo. Beleza? Até a próxima, galera. Vamos em frente.